Bom, meu povo, vocês já deram uma olhada lá na programação, né? Já viram que é uma programação um pouco extensa. Isso acontece nas melhores famílias de Londres, querido, viu? Não se preocupe, não. Tá certo, meu povo? Assim, a gente escolheu aqueles conteúdos mais importantes. Preparatório é diferente do ensino regular, vai todo numa sequência. Preparatório não, você prioriza o que é mais importante. Se tudo ocorrer bem, vamos ter aí 7 semanas. Aí com os feriados a gente compensa, porque, por exemplo, comigo não vai ter alteração, vou estar sempre às quintas-feiras. Mas já tem a quinta-feira lá da Semana Santa, né? Que é a previsão. Então, mas não se preocupe que a escola vai compensar mais, tá? Então, mesmo tendo assim 7 semanas, dividindo o conteúdo, não dá. Então, a gente prioriza naquilo que é mais importante e aqueles conteúdos que estão muito ligados à parte de texto, não tem lá aqueles conteúdos no início? Isso aí é só prática. Aí a gente trabalha em cima das questões. Não tem como ser diferente, tá bom? Então, hoje são 4 aulas. O primeiro bloco, a gente vai trabalhar esse conteúdo aqui, concordância verbal, tá? O que eu vou colocar no quadro aqui, nos slides, vocês têm aí, tá bem resumido, mas vocês têm aí. Se faltar alguma coisinha aí, eu vou falando e vocês acrescentam, tá bom? E no segundo momento, a gente vai trabalhar concordância nominal. E assim a gente vai tocando o nosso curso aqui, tá? Aqueles conteúdos assim, que normalmente, tá lá no edital, mas normalmente a banca não cobra, a gente trabalha também em cima de questões. Vocês vão ver na hora que eu for resolver questões. Eu peguei questões do ano passado, tá? De assuntos muito recorrentes. Entre eles, o assunto de hoje. Tá bom? Então, tá aqui meu nome, né? Sou Gabriel, criado aí de vocês. Então, vamos lá, meu povo. Pessoal, quando você vai estudar este conteúdo, você pega lá, abre os sites da vida, a gramática, você tem várias partes deste assunto, não tem? Porque lá a gramática tem um tino comercial, tem um tino de vender. Então coloca todos os tipos de sujeito. Mas para um concurso como é esse, você estudar todos os tipos de sujeito, aprenda a essência. E não vão cobrar tudo. Qual é a essência? Regra geral. Com quem o verbo concorda? Com o sujeito. Como? Em número e pessoa. Aí a questão é, como é que eu faço para identificar o sujeito? Porque o verbo é fácil, né? Não é não? Agora eu quero saber o sujeito. Como é que eu faço para identificar? Que pergunta? Onde? Como? Por quê? Essas perguntas que eu falei não dão certo, né? Onde? Dá ideia de lugar. Por quê? Dá ideia de causa. Como? Dá ideia de modo. Então a pergunta é quem ou que. Detalhe, pode parecer bobagem, mas não é. Procure colocar o pronome interrogativo antes do verbo, para você não confundir com a outra função sintática. Põe o pronome sempre antes, ó. Quem receberá as homenagens? Os alunos da quinta série. Quem pediu silêncio? Vossa Alteza. Quem ouviu? Ele. Por quê? Você deduziu? É, né? Então, muito bem. Isso aqui, eu acho que já até perdi as contas de questões que ele usa esse mesmo fragmento. Só muda a pergunta. Ora para saber o tipo de sujeito, ora para saber qual é a figura de linguagem que tem aqui, ora é para falar da concordância. E entre as alternativas tem essa resposta bem aí. Indeterminado. Ele está te induzindo a essa resposta, né? Porque você está vendo as alternativas, não é verdade? Mas, na verdade, pessoal, quem ouviu não foi eles. Nem nós. Eu estou fora dessa confusão aí, ó. Por as margens plastas do Ipiranga. A pessoa reluta um pouquinho em aceitar, porque diz assim, margem não houve, né? Esse aqui não é um fragmento poético, né, do hino nacional?
E o que mais acontece em textos poéticos é ter figura de linguagem. E aqui tem, no mínimo, duas. Alguém me ajuda aí? Quais são as duas figuras que tem aqui? Não, o nome das duas figuras de linguagem. Se você diz que as margens ouviram, isso é uma figura de linguagem. Qual? Personificação. Então tem uma. Qual é a outra? A outra é exatamente que o sujeito não está no início, está lá na frente. Isso é uma figura de linguagem. Quando você altera a ordem nos termos da oração. A ordem direta é assim, ó. Sujeito no início. Ordem direta, tá? Quando o sujeito não está no início, é ordem inversa. E se é ordem inversa, é porque a gente está usando uma figura de linguagem. Qual é o nome dessa figura? Qual é a ordem aqui? Qual é a ordem aqui? Qual é a ordem aqui? Direto. Aqui. Direto. Aqui, ó. Direta. E aqui? Inversa. Então, como é o nome da figura? Inversão. Você achava que era complicado, né? Só que inversão é um nome popular. Tem um nome mais técnico. Hipérbato. É a mesma coisa que inversão. Então, análise em texto poético dá trabalho por isso, pessoal. Normalmente não está na ordem direta. E a gente se acostuma muito a encontrar um sujeito aqui bonitinho no início, né? Mas em concurso, só que não. Dificilmente eles vão colocar o sujeito no início. Porque se ele colocar, é mais fácil você identificar. Por isso que a gente tem que aprender como reconhecer, independente de que posição ele esteja. Então, ó, que ou quem? Quem ouviu? As margens plastas do Ipiranga. Outra coisa importante. Quando você tiver o sujeito longo, ó, longo aqui, ó, são várias palavras, procure encontrar um núcleo, que é a palavra mais importante. Então, receberão está concordando com alunos. Então, alunos é o núcleo. Aqui são os dois. Nem é vossa e nem é alteza. São os dois. Isso aqui, ó, os dois formam morfologicamente, como é o nome disso aqui? Morfologicamente. Entende a minha pergunta? Isso. Classe gramatical. Morfologicamente é classe gramatical. Esse aqui é um pronome de tratamento. Pronome, tratamento, PT. Meu povo, qualquer pronome, tratamento, qualquer, vai exigir o verbo na terceira pessoa. Você, senhora, vossa alteza, vossa excelência, vossa, qualquer pronome, tratamento exige o verbo na terceira. Se eu digo vossas altezas pediram, vossa alteza pediu. Tranquilo, né? Beleza? Então, tipo, as noções gerais para você entender de fato como a coisa funciona. Se eu quero identificar o sujeito, eu identifico o verbo e faço essas perguntas a eles. Que ou quem? Que ou quem? Coloca o pronome antes. Quem ouviu? Quem pediu? Quem receberá? Pronto, aí você vai embora. Tudo bem? Vamos para frente. O sujeito, ele apresenta várias classificações. Olha aqui. Casos com sujeito simples. Bom, me ajudem aí. Vocês que fizeram o ensino médio há pouco tempo. Todo mundo aqui novinho aqui, mais velho que sou eu. Olha aí, os garotos chegaram aí, ó. Duvidar tem 20 anos aí, tem? Você tem 20 anos? 19 aí? Terminou agora o ensino médio. 19 anos, só 2 anos que terminou. Não, o outro ali, 20. Então tá, ó, verdinho, verdinho. Meu povo, ó. Sujeito simples é aquele sujeito que só tem um núcleo. Lembra daquele primeiro exemplo? A turma, eu circulei. Então só tem um núcleo, sujeito simples. Então vamos lá.
Primeiro caso, um dos mais importantes, é o sujeito simples formado por uma expressão partitiva ou por um coletivo, tá? Então, vamos lá. A turma de alunos é uma expressão partitiva ou é um coletivo? É um coletivo. Mas o que eu estou dizendo serve por dois. Como é um coletivo, qual é o núcleo? Turma ou alunos? Por quê? Por quê? Não tem jeito, você tem que dizer por quê. Bora. É turma ou é alunos? E aqui também não está dizendo que concorda, não. Então tem um dois, não? Então são dois núcleos? Não, porque esse leite simples só pode ser um núcleo. Assim, ó. A turma de alunos. Como alunos está preposicionado, não pode ser núcleo. Então, o núcleo não pode ser uma expressão preposicionada. O núcleo não pode ser uma expressão precedida de preposição. Então, qual é o núcleo? Turma. Então, concordando com turma, deixou. Certíssimo. Só que, ó, é exatamente aqui, ó. Toda vez que o sujeito for uma expressão partitiva ou um coletivo, você pode concordar com o núcleo ou com a expressão que acompanha esse núcleo. Isso aqui não tem história de mais correta, não. As duas estão corretas. A norma culta aceita plenamente. Concordando com o núcleo, concordando com a expressão que acompanha. Então, quando eu digo faltou, concordou com metade. Quando eu digo faltaram, concordou com alunos. Quando eu digo deixou, concordou com turma. Quando eu digo deixaram, concordou com alunos. Mas, normalmente, a concordância é com o núcleo. Com exceção deste caso aqui, que eu tenho mais de uma possibilidade. Tranquilo? Beleza? Aí eles colocam isso aqui lá no concurso. Se você não tiver craque nisso, você vai pensar assim, ó, o senso comum. Se um está certo, o outro vai estar. Não é assim que a gente normalmente raciocina? Só que os dois podem estar corretos. Olha aqui o exemplo. Então é gravar. Sujeito partitivo. O coletivo. Quando eu digo metade dos alunos, eu estou falando de todos os alunos? Não. Então é um sujeito partitivo. Então eu posso concordar com metade ou concordar com alunos. Tudo bem? Vamos para frente. Segunda situação. Pronomes relativos que quem? Ó, pronomes relativos também exercendo a função de quê? De sujeito. Eu não estou dizendo que os relativos vão ser sempre sujeitos. Normalmente são. Mas é fácil, ó. Toda vez que esses dois pronomes exercerem a função de sujeito, eles vão estar retomando um antecedente e esse antecedente também é sujeito. Sempre. Se o pronome é sujeito, o antecedente também será. Ok? Agora vamos para a concordância. Se você tem um pronome que, esse verbo que está à direita, está vendo aqui, ó, ele não está concordando com o pronome que, porque o pronome que nem pessoa tem. Você nunca pode dizer que o que é de primeira ou é de segunda, nada disso. Por quê, professor? Porque ele substitui tudo. Então, o que é um pronome invariável. Ele não tem pessoa. Em compensação, o quem é de terceira. Como ele é de terceira, o que vai acontecer? Você pode concordar com ele quem derramou. Quem derramou. Ou fazer igual que aconteceu com o quê? Ou seja, concordar com o antecedente. Mas quando for o quê? Só concorda com o antecedente, ó. Só concorda com o antecedente. Agora raciocine comigo. Se eu disser derramaste
ou derramou. Desobedeci a regra geral? Não, porque a regra geral diz o quê? O verbo concorda com o sujeito. Aqui é sujeito e aqui é sujeito. Caso eu derramei café. Porque ele não está, ele tem que ser o antecedente. Esse segundo caso aí. O quem? Isso. Tá concordando, Miguel? Tudo o quê? Não, assim. Quem é o sujeito do verbo derramar? Ok? Terceira. Por que eu não fiz nem aqui uma barra? Você sabe por que eu dividi aqui? Por que eu dividi aqui? Por quê? Duas orações. Se são duas orações, são dois sujeitos. O quem é o sujeito do verbo derramar e o tu é o sujeito do verbo ser. Ó. Tu foste, não está concordando? Ó. Isso aqui é um assunto mais na frente, o nome da oração, mas se alguém souber, mas se não souber, não se preocupe não. A gente vai estudar isso em outra aula. Toda oração que tem pronome relativo é chamada de adjetiva. Toda oração que tem pronome relativo, isso aqui, ó, chamada de adjetiva. E essa aqui é chamada de principal. A gente vai ter uma aula só para estudar. Ah, esse cara feio, por isso que não é. A gente vai ter uma aula só para estudar orações, mais na frente, viu? Aqui é só entender a concordância. Então, se tem o pronome quem, você tem duas possibilidades de concordar. Ou com ele quem, ou com o antecedente. Se tem o pronome que, o verbo só vai concordar com o antecedente. Beleza? Tranquilo? Boa, vamos para frente. Nós temos um sujeito também chamado de oracional. Então, quer dizer, sujeito oracional é aquele caso em que um verbo terá como sujeito não um termo, mas uma oração. Mas as perguntas são as mesmas. Quer ver? Que falta? Que falta? Cumprir todas as leis. Você não respondeu isso aqui para mim, nem deveria. Porque quando eu faço a pergunta, você não vai falar disso aqui, vai? Que falta? Cumprir todas as leis. Então, cumprir todas as leis é o sujeito do verbo faltar. E, de novo, esse período aqui é simples ou composto? Esse período aqui, ó, daqui para cá, é simples ou composto? Enferrujado ainda? Quando você enferrujando um pouquinho, né? O período é simples ou composto? Composto. Porque tem dois verbos, consequentemente, duas orações. Então, este verbo aqui tem como sujeito a oração. Aqui é o mesmo raciocínio, ó. Que não se sabe? Qual é a resposta? Que não se sabe? Que tudo é efêmero. Então, uma maneira prática de você perceber essa concordância, quando for oracional, é fazer o seguinte: transforma a oração numa só palavra. Que é muito mais fácil a gente analisar uma do que várias, né? Ó, que falta aos homens? Isso. Investe. Isso falta aos homens. Que não se sabe? Isso. Investe. Isso não se sabe. Não fica mais fácil a gente entender? Professor, o que é isso? Uma oração que está exercendo a função sintática de sujeito. Olha, pessoal, a concordância do verbo não vai ser com essas palavras que vão estar dentro da oração. Porque a hora tem palavra no singular, mas pode ter palavra no... Vai ser com a oração como um todo. Oração não é singular? Então, sempre que o sujeito for oracional, o verbo aqui só pode ficar na terceira pessoa do singular. Não tem como ficar no plural.
E eles fazem muito assim para pegar o aluno. Ó. Eles põem um termo no plural do lado para forçar você a pensar que isso aqui é sujeito. Nunca o sujeito começa na preposição. A preposição pode estar dentro dele, nunca no início, nunca no início. Certo? Isso é básico. Nenhum sujeito começa na preposição. A preposição pode estar dentro dele, mas nunca no início. Aproveitando o ensejo, qual é a função sintática desse termo aqui? Já que não pode ser sujeito. Não, e fica para depois. É só para ver como é que vocês estão. Sintática. Ó, morfológica é a classe gramatical. Verbo, numeral, adjetivo, pronome, advérbio. Função sintática é a função naquele contexto lá ali. Sujeito é uma função sintática. Objeto direto é uma função sintática. Porque é naquele contexto, não quer dizer que vai ser sempre. Então, ó. Oi? Ó, o predicado, se o sujeito que sobra, tudo é predicado. Então, essa função está dentro do predicado. Eu quero saber só o nome dessa função aqui. Está preposicionado. Isso não lembra nada a vocês, não. Objeto indireto. Veja que a pergunta vai ser outra. Ó. Isso falta a quem? Aos homens. Então, objeto indireto é aquele complemento verbal preposicionado. E essa preposição é pedida pelo verbo. Tá certo? Tudo bem. Ó, este caso 4 e este aqui são também assim de suma importância. Até mais do que este. Em termos de incidência de prova, isso aqui tem mais do que o item 3. Em termos de frequência em prova, é mais comum cobrar isto aqui do que isto aqui. Então, eu estou dando uma importância maior os dois casos, 4 e 5. Não pode ir para o concurso sem lembrar pelo menos desses dois aqui. Aí você está dando margem ao azar, né? Não é verdade? Então, vamos lá. Ó. A palavra se tem 8 funções. 8. Mas, para efeito de concordância, que é este assunto aqui, só nos interessam 2. As outras ficam para depois. Mas, para concordância, 2 é importante você saber. E as 2 estão aqui, ó. Ou se é pronome apassivador, ou se é índice, não coloquei o nome todo não. Quem sabe o restante? Índice de quê? De indeterminação do sujeito, tá? O nome completo. Índice de indeterminação do sujeito, tá? Olha o que vai acontecer. Toda vez que o se for pronome apassivador, ele vem com verbos chamados de VTDs ou VTDIs. Isso lembra alguma coisa a vocês? Isso aqui pede um complemento verbal chamado de objeto direto. Isso aqui pede o quê? 2 complementos verbais. Um direto e o outro indireto. Tá certo? Então aqui você vai ter 2 complementos, aqui você vai ter um complemento verbal. Então qual é a transitividade deste verbo aqui? Olhando lá para cá e me diga, qual é a transitividade deste verbo? VTD. Aí o que você pensa? Se é VTD, vai ter o quê? O que ele vai pedir? Um O dele, não? Não é a lógica? É a lógica. Opa, tô com medo de tropeçar nesse negócio.
Só um momentinho. Eu joguei em algum lugar, viu? Tem uns pincéis melhores aqui. Vamos ver se é isso aqui. Tá aqui. Meu povo, ó, se o verbo é VTD, vai ter um OD. Beleza? Só que tem este cidadão aqui, que é o pronome passivador. Olha o poder dele. Quando você tem um VTD e usa o pronome passivador, ele faz com que o que seria o objeto se transforme em sujeito paciente. Verbo é VTD, mas o OD vira o quê? Sujeito paciente. Voltando para o nosso assunto, com quem o verbo concorda? Com o sujeito. Sujeito não é plural? Por isso que o verbo está no plural. Ok? Então, o sujeito pode ser agente, mas pode ser também um sujeito paciente. Ó, você pode até mudar de voz. Ó. Não se vendem balas. Balas não são vendidas. Que é para você ter certeza que, de fato, isso aqui é o sujeito. Está vendo por que o se é tão importante? Ele faz com que o OD vire sujeito. Como é o nome dele? Pronome, olha aqui, ó. Apassivador. Apassivador lembra o quê? Voz passiva. E o que que marca a voz passiva? Sempre ter um sujeito paciente. Que é um sujeito que sofre ação. Então, em voz passiva, não tem OD. Porque o OD virou sujeito paciente. Tudo bem? Agora vamos para cá. O verbo assistir certamente não é VTD, né? Por quê? O que me garante aqui na frase? Por que esse verbo aqui não é VTD? Porque tem a preposição. Olha aqui. Assiste a. Então, com pronome apassivador, o verbo será VTD ou VTDI. Com índice, o verbo vai ser VI, VTI ou VL. Ou seja, os outros verbos. O que é VI? Verbo intransitivo. O que é VTI? Verbo transitivo indireto. Aí pedir um objeto indireto. E o que é VL? Verbo ligação. Olha o nome, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito aqui vai ser o quê? Indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, como é que você vai colocar o verbo no plural? Como é que você vai concordar com algo que você não sabe quem é? Então, grava. Toda vez que for índice, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Já se for pronome apassivador, aí você vai concordar com sujeito. Singular, singular, plural, plural. Certo, povo? Tranquilo? Beleza. Não tem escapatória. Ou o verbo está aqui embaixo, ou o verbo está aqui em cima. Tá vendo? Ó? Os que não vêm com pronome apassivador, vêm com índice. Todos os verbos estão aqui. VTD, VTDI, VI, VTI, VL. Não tem uma sexta classificação. Só são 5, ó. 2 mais 3, 5. Tá bom? Diga, filho. Perfeito. Boa pergunta, filho. Boa pergunta. Aí. Vocês entenderam o que ele perguntou? Não? Então eu vou colocar bem no quadro, bem naquele lado ali, fica até melhor. Ó. O que ele diz assim. Aqui, ó. Como tem um se, isso aqui é sujeito. Se eu retirar o se, isso aqui volta a ser o quê? O objeto direto. Aí quem vai ser o sujeito? Depois que você retira o se, vai ficar assim, ó. Não
vendem balas. Tirei o si, não foi? Tirei o si? Então, isso aqui é o OD. O verbo continua VTD. Quem vai ser o sujeito? Quando eu digo não vendem balas, tudo indica porque eu conheço a identidade do C, né? Senão, não diria. Só que esse C não aparece. Então, o sujeito é oculto. Esse caso aí também, esse vendem. Se você colocar no singular, pois é, se você colocar no singular, você só mudou o sujeito. Em vez de ser eles, vai ser eles. Mas continua oculto. Continua oculto. Corretíssima. Até porque, meu povo, tem que lembrar, isso aqui não é o objeto? Verbo concorda com o objeto? Não. Então, não sou obrigado a usar o verbo no plural, não, porque eu quis manter. Mas se for só posso dizer assim, não vende bala, pode. Esse verbo concorda com o objeto? Não. Mas na hora que eu ponho o se, aí ele vai concordar com isso, porque isso aqui vai virar o quê? Sujeito. Certo, povo? Tranquilo? Beleza. Olha aqui, ó. Vou colocar bem aqui do lado. Uma informaçãozinha que é importante você lembrar. Ó. Você se deparou com o verbo existir. Pode decorar se não quiser aprender, viu? Ele é sempre um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que não pede complemento. O que vai acontecer com o verbo existir é porque o sujeito dele geralmente vem depois. Geralmente vem depois. Mas ele será sempre um verbo intransitivo. E será sempre um verbo pessoal. Então, um verbo pessoal? Um verbo que sempre vai ter sujeito. Sempre. Esse aqui sempre tem sujeito. Em compensação, se você tiver o verbo haver, sinônimo do verbo existir, ó, sinônimo, é tudo diferente. Será um verbo VTD e será um verbo impessoal. Ou seja, não terá sujeito. Aí você grava isso aqui, porque isso aqui cai demais em prova. Exatamente para fazer você confundir um com o outro. O existir, por ser pessoal, sempre vai ter o quê? Sujeito. O haver, por ser impessoal, nunca terá sujeito. Agora, esse nunca com reserva, né? Estou falando haver no sentido de existir. Porque às vezes você usa o haver que não é no sentido de existir. Aí ele é um verbo normal como outro qualquer. Entendido? Vou dar um exemplo aqui, só falando, ó. Imagine que vocês fizeram um concurso, né? Se deram bem tal, eu digo assim, ó. Os alunos houveram-se bem nas provas. Houveram está concordando com quem? Com os alunos. Eu usei o verbo haver em que sentido? Vou repetir a frase. Os alunos houveram-se bem nas provas. No sentido que vocês tiveram um bom desempenho. Ou seja, saíram-se bem nas provas. Pessoalíssimo. Por quê? Porque não é no sentido de existir. Então, o verbo haver é impessoal se ele vier no sentido de existir. Como é que eu sei, professor? Troca um pelo outro, ó. Aí vê se dá certo. Tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Por que existem? Nesse primeiro exemplo. Por que existem? Por quê? Para concordar com o sujeito a alguns alunos. Aí eu peguei o verbo existir e coloquei um auxiliar do lado. Tá vendo aqui? Como é o nome desse todo aqui? Como é o nome desse todo? Como é o nome desse aqui que está destacado? Morfologicamente falando. Começa com L. Locução verbal. Na locução verbal, quem varia é o auxiliar. Nunca o
Principal. Mas o auxiliar só vai variar se o principal for o verbo pessoal. O existir é pessoal? É. Então, o dever variou, concordando com quem? Com o sujeito que é mais vagas. Ok? Agora eu peguei uma locução verbal em que o principal é o haver e, evidentemente, se o existir transmitiu a pessoalidade, o haver vai transmitir o quê? Impessoalidade. Portanto, não tem como variar nenhum outro. Deve haver mais vagas. Para tirar 10, o que mais vagas é do verbo haver? Pesca ali, pesca ali, pesca. Pesca ali, olha para lá. Objeto direto. Ok, filho? O que mais vagas é do verbo existir? Sujeito. Não esqueça disso. Pessoal, o nosso assunto é concordância verbal. Não é flexão verbal. Porque quando a gente está falando isso aqui, aí tem muita gente que pensa, professor, e no passado? Não importa. Passado, presente, futuro, é o mesmo raciocínio. Flexão verbal é outra aula. Aqui é concordância verbal, independentemente do tempo que você esteja usando, viu? Tanto é que a concordância está lá no início, do verbo em número e pessoa. Não falou nada de tempo. Diga. Você tem que se abraçar, né? Não pode criar assim ojeriza, não, sabia? Porque se você criar ojeriza, aí vai ficar difícil. Você tem que ir. Concordância? Você tem mais dificuldade. Pense um pouquinho. E regência verbal? Não é pior, não? Os caras são até sensatos. Entre regência verbal e concordância verbal, o que eles colocam mais em concurso? Concordância. Porque em regência verbal, eles podem fazer uma prova que até quem é professor erre. Basta colocar um verbo que você nunca viu. Como é que você vai saber a transitividade desse verbo? Eles são sensatos, não vão fazer isso, né? Quando eles colocam, é um verbo diferente, mas é verbo fácil. Ou então um daqueles manjados. Não tem aqueles verbos toda a gramática atrás? Assistir, aspirar. Para dar uma chance para nós, né? Não? Eu sou formado em letra. Nem na universidade a gente estudou todos os verbos. É assim, um dicionário de regência. É assim. Então a gente tem só as noções desses principais. O restante é contexto. Então os caras são sensatos. Não dá para fazer uma prova para matar. Agora, concordância não. Eles podem colocar um verbo que você nunca viu, mas a essência você tem. Com quem o verbo concorda? Com o sujeito. Mesmo sendo um verbo estranho, mas dá para encontrar um sujeito, não dá? Dá. Basta fazer as perguntinhas, né? Que ou quem. Tá vendo? Então, não precisa se desesperar, não. Vai dar tudo certo. Tá bom, meu povo? Então, associados a sujeito simples, ainda vou falar um pouquinho sobre o sujeito composto, mais importante é o que dá aqui. Agora a gente vai para a prática. É onde você vai fixar a teoria. Olha aí. Eu peguei uma questão da NUCEP e, lógico, a gente vai priorizar as questões da banca. Eu peguei essa questão bem aqui, porque ela é uma questão muito interessante, pessoal. E ela, de uma certa forma, faz uma revisão de alguns casos que a gente considerou aqui, Vamos juntos aqui. A concordância verbal, a gente já tem que, vai responder uma prova, a gente já tem que prestar atenção ao enunciado. Porque o enunciado, às vezes, já te dá muita coisa. Como é que está lá o verbo? Pode. Ele não falou deve. São coisas diferentes?
A concordância verbal pode fazer-se no plural. Se ele disse pode fazer-se no plural, deixou subentendido que o singular também pode ser aceito, dependendo da situação. E ele confirma bem aqui, ó, dupla possibilidade. Então, ele não quer que você marque a errada e nem a correta, não. Ele quer a alternativa que tenha duas possibilidades. Então, vamos lá. Olha a primeira frase. Identifica o verbo. Qual é a pergunta que você vai fazer a ele? Que ou quem, né? Vamos lá. Quem vive? 40% da população. Esse sujeito aqui é o quê? Ele falou no início. Lá naqueles casos. Primeiro caso, partitivo. 40% não é todo, todo é 100%. Não é um sujeito partitivo? Não é? Vamos lembrar? O verbo pode concordar com o núcleo. Quem é o núcleo? Por quê? Por que é a população? Certo, mas não. Quem é o núcleo? 40%. Boa. Por que não é população? Não. Porque ele está precedido de preposição. Por isso que ele não é o núcleo. Então, o núcleo é 40. Então, 40 vivem. 40 vivem. Concordou com o núcleo. Mas como é uma expressão partitiva, há dupla possibilidade, que é exatamente concordar com população. Aí você vai dizer como? Vive. De cara, letra A. Agora vamos entender por que as outras não têm duas possibilidades. Vamos entender aqui, ó. De novo, mesmo raciocínio. Letra B, qual é o verbo? Procura. Qual é a pergunta que eu faço ao verbo? Quem ou quê, né? Quem procura? Então é procuramos. Fosse nós, tem que ter procura. Qual de nós? Pessoal, nem que não sirva para nada, mas quando você for identificar o sujeito, procure ver o sujeito todo, viu? E depois você vai atrás do núcleo. Então, quem procura? Qual de nós? Qual é o núcleo? Não, não é nós, não. A preposicionada é qual? Aí que entra o bom senso. Pessoal, quando alguém diz assim, qual de nós? Dentre várias pessoas, ele está procurando quantos? Um. Porque se ele estivesse procurando mais de um, ele diria como? Mas, olha o bom senso. Então, se ele só quer um, como é que eu vou dizer procuramos? Como é que eu vou dizer procuram? Eu só posso dizer o quê? Procura. Procura, só. Então, dá para ter uma dupla aqui, concordância? Não. Agora vamos usar o raciocínio. Professor, isso aqui fosse quais? Aí como é que ficaria aqui? Vamos usar o raciocínio de novo. Concordando com quais? Procura. Quantos ele está procurando? Quantos ele está procurando? Vários. Eu não posso estar no meio, não? Então, procuramos. Se estiver no plural, quais? Mas estando singular, só concorda com esse aqui, ó. Então procura. Beleza? Olha o verbo da letra C. Olha o verbo da letra C. Professor, isso aqui é sinônimo de existir? Vamos trocar. Existiam muitas pessoas. Então ele é sinônimo do verbo existir. Ele pode ir para o plural? Não. Então só tem uma possibilidade. Não você. Foi o que houve. É porque você está assim, eu fico preocupado quando olha para cá. Tem que mudar a estratégia aqui. É, para não ser sujo. Bom, vamos lá. Olha a letra D.
Vocês estão vendo que todos os casos que estão aparecendo aqui, a gente comentou, né? Olha para a letra D. Você tem aqui o verbo, né? Quem conhece, conhece algo. VTD. Só que tem aqui o se, ó. Aí o que acontece? O OD virou sujeito. Quem vai ser o sujeito? Razões. Dá para usar esse verbo no singular com o sujeito no plural? Dá? Não. Olha o verbo da letra E. Existem. Que a gente já sabe e sempre vai ter o quê? Sujeito. Quem vai ser o sujeito? Que não existe divergências e desacerto. Ora, é um conceito composto. E o núcleo mais próximo está no plural. Tem como usar esse verbo no singular? Também não. Então, só pode ser mesmo a letra A, meu povo. Então, cuidado, porque às vezes a gente se acostuma muito. Correta, errada, correta, errada. E aqui não. Ele não está pedindo a errada nem a correta. Ele quer aquela que tem duas possibilidades. Porque às vezes a pessoa vai responder e só lembra assim, eu estou procurando errada. Ou então estou procurando a correta. Na verdade, você está procurando aquela que tem duas possibilidades. Portanto, letra A. Tranquilo, povo? Mais ou menos. Mas é com o tempo mesmo, não se preocupe não. Com o tempo vai melhorar. Isso. Olha aí uma da banca. Olha aqui, meu povo, ó. Essa questão, se eu não estiver enganado. Se não for essa, eu tenho uma, porque tem umas três do mesmo jeito. Eu fui mudando o ano. Ó, destacou aqui o verbo. A forma verbal destacada atende às normas de concordância, tal, padrão, isso aqui, beleza. O que eu falo? Ele já te deu o verbo destacado. Então procura o sujeito do verbo. Vamos lá. Quem resulta? Eu não fiz a pergunta quem, porque eu já olhei para a alternativa e não tem pessoa. Vocês perceberam? Quem, pessoa. Que coisa. Veja se dá certo aí. Ó, que resulta do consumo de água? A ocorrência de pressão alta nos moradores das regiões próximas aos seres urbanos. Tudo seu sujeito. Só que eu vou procurar quem? O núcleo. Quem vai ser o núcleo? Só que moradores está posicionado. Ajuda muito. O que seria isso? Só que centros urbanos está também preposicionado. Ficou mais fácil. Então, no caso é o quê? Ocorrência. E a ocorrência não é singular? Então não é resultam, é resulta. Não é como se tivesse nada no meio. A ocorrência resulta do consumo, tal, tal, tal. E fica mais fácil assim? Pega o verbo, pega o núcleo. Vamos para B. Está bem longo, ó. Está bem longo, ó. A usina de tratamento destinada a retirar a impureza dos rios, lagoas e mares despolui. Aí você faz a pergunta: quem despolui? Isso. Núcleo. Usina. Usina é singular? Então, ó. Fica. Fica. Tá? Tranquilo aqui? Aí, B? Vamos lá. As árvores existentes ao longo dos leitos dos rios são fundamentais. O que é fundamental?
As árvores existentes ao longo do leito do rio. Tal. Núcleo. Árvores. Concordou, povo? Não concordou? Não tem resposta. Aí, ó. Agora vamos ver por que a C está errada. Eles dizem se tornam. Aí fala o mesmo raciocínio. Que ou quem torna? Você não pode levar em conta isso aqui porque está preposicionado. E a gente já sabe que nenhum sujeito começa na preposição. Então, eu nem vou levar em conta isso aqui. Eu começo a analisar a partir daqui, não é? Então, ou quem torna a água imprópria para o consumo? A concentração de bactérias e de toxinas. Ele colocou assim, ó, e de toxinas. Então, quer dizer, esse termo aqui, ó, somada, ou somado com esse termo aqui, está ligado à concentração. Mas qual vai ser o núcleo? Concentração. Concentração não é singular, então, ó, torna. É como se isso aqui não servisse para nada. A concentração torna. Tá vendo? Ó? Verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aqui na letra E, o destaque é. Verbo ser, verbo ser. Então, vou dizer assim, ó. Que é essencial? Que é essencial? Vocês perceberam que nos outros, o sujeito tudo ficou na ordem direta, só que era longo. E agora ele colocou na ordem inversa. Então, ó, que é essencial? Os estudos. Aí continua. Isso aqui não é plural? Então, ó, são essenciais. Ou seja, o sujeito está na ordem inversa. Tá com frio? Tá, né? A sua estratégia é ficar ou naquela paredão ali, ou assim, nas laterais. É, e congela mesmo. Essa sala é fria. Ok, povo? Tranquilo? Então vamos lá. Peguei uma questão agora de alegados. Quanto à concordância verbal, julgue os itens e depois assinale. Item 1. Olha o que aparece aqui no item 1. A locução verbal pode existir. Que nós já sabemos. Se o verbo principal é o existir, o seu auxiliar vai variar concordando com quem? Com o sujeito. Quem é o sujeito? Escolhas. Então, podem. Falso. Agora a gente tem um verbo haver acompanhado do auxiliar. E se o haver não varia, muito menos o seu auxiliar. Portanto, tá certo. Olha aqui, ó. Que e quem, ó. Falando lá na teoria. Que e quem? Vamos lá. Quando tem um pronome relativo, vendo aqui, ó. A função do pronome é a mesma do seu antecedente. Muito bem, vamos lá. Cuidamos. Concorda com o antecedente nós. Pode ou não? Pode ou não? Pode, porque é o quem. Pode concordar com ele quem? Ou com o antecedente. Aqui é o quê? Só concorda com o antecedente. Só. Concordou. Então, verdadeiro. E aqui é o quem? Ele concordou com ele quem? É falso? Pois vamos começar tudo de novo. Eu sou o professor Gabriel, sou de português,
Pessoal, quando for o quem, pode concordar com ele ou com o antecedente. O quem tem duas possibilidades, o que só tem uma. Então tá certo isso aqui também, meu povo. Olha aí. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Letra E. É porque vocês ainda não fixaram a teoria. Mas não se preocupe, não. Você vai fazer essa atividade hoje. Carnaval, não vão ficar brincando demais, não. Estuda também. Daí você estudar todo dia um pouquinho. Aí aproveita esse feriadão aí e dá uma esticada. Pessoal, tem gente que não acredita muito no que eu digo, não, mas é verdade. Ó, português é como matemática. No de vocês, tem raciocínio lógico e a matemática, os dois têm? Tem, né? Porque tem concurso aí que só cobra raciocínio lógico. Você sabe disso, né? Pois muito bem. Matemática, o professor vai explicar aqui a teoria. E depois você tem que fazer o quê? Praticar português do mesmo jeito. Tem disciplina que quase você não faz exercício, porque é mais leitura. Não é verdade? Até no ensino médio, você pega um livro de história, ele quase não tem questões, mas tem teoria. Pode ver esse livro de ensino médio. Agora você pega matemática, você pega gramática, tá lá. Teoria e mais questões. Porque assim, você só aprende, pessoal, fazendo questões. Não tem outra maneira. É braçal mesmo. Não tem outra. É braçal, não tem jeito não. Tá certo, pô? Oi. Não, tem. Eu digo assim, normalmente você pega o livro de história, não tem muitas questões. E tem questões assim, muitas questões abertas, porque é uma disciplina muito discursiva, né? Sabe disso. Perfeito. Vamos lá, meu povo. Olha aí. Outra da banca. Essa aqui, meu povo, ela tá menorzinha, viu? Olha aqui, ó. Tá vendo? Menorzinha? Cada frase aí, deixa eu ver, um verbo. É. Então fica mais fácil, por que não? Do que aquelas alternativas longas, assim, não? Nem sempre. Porque tamanho não é documento. Até para a vida, sim. Às vezes a questão é longa, mas ela é fácil. E às vezes é curta, ela é mais difícil. Mas vamos lá. O que tem de comum aqui, meu povo? Ó, se, tá aqui o se, tá aqui o outro, tá aqui o outro. Então a gente vai lembrar daquele caso, né? Verbo mais se, VTD. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Quanto à concordância verbal, a frase que atende plenamente à validade formal, ou seja, norma culta. O se está ligado ao verbo necessitar. Então, o que eu faço? Analisa logo esse verbo bem aqui. Analisa, ó. Qual é a transitividade desse verbo aqui? Qual é? Lembra que são 5 possibilidades, né? VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Então, vamos lá. Me ajudem. Quem necessita, necessita de. Então, pede complemento com preposição. O que ele é? Verbo transitivo indireto. E vem com si. Então, eu não sei quem é quem que necessita. Sei? Não. Então, se é índice, portanto, tem que ser singular. Porque se bem aqui, ó, é índice de indeterminação do sujeito. Toda vez que for índice, terceira pessoa do singular. Então tá errado. Ok, meu povo? Vamos para B. Veja que o verbo está no plural, ó. E o sujeito está no plural aqui. Então não dá para falar índice, tá? Porque índice é quando o sujeito é o quê? Indeterminado. E o verbo fica no singular. O verbo está no plural e eu estou vendo o sujeito claro bem aqui, ó. Algumas pessoas. Mas a letra B também está errada. Mesmo tendo esse verbo no plural, eu queria que você analisasse aí e me dissesse por quê. Por que que... Por quê? E aqui não está concordando não, filho? Ah, filho.
Eu estou fazendo para aguçar o raciocínio de você, entendeu? Ó, você disse que tem que ser costuma. Beleza. E por que isso aqui não pode ficar no plural? Concordando com algumas pessoas. Por quê? Por quê? Já falamos nisso aqui, o porquê disso. Diga. Falou não? Então vamos lá. Vamos lá. Vocês concordam comigo que isto aqui é o sujeito? Concordam? Concordam? É o sujeito. Ele está no plural, não está? Então o verbo tem que ir para o plural. Aqui está no plural. Não. Aqui está no plural. E por que está errado? Não. Não. O motivo é outro. Esses dois verbos aqui não lembram nada a você não, meu povo. Locução verbal. Não falamos agora, hein? E numa locução verbal, quem é que varia? O auxiliar. Quando vocês falaram que tinha que ser costuma, eu disse, sim, eu perguntei, por quê? Sincero, vocês estão corretos. Professor, tem que ser costumam. Por que tem que ser costumam? Porque isso aqui é o auxiliar. Então, ó, sai aqui o plural e vem para cá. Numa locução verbal, se alguém for para o plural, tem que ser o verbo auxiliar. Nunca o verbo principal. Boa, boa. Agora, professor, e o se? Eu posso deixar do lado deste verbo, queixar-se, ou colocar bem aqui. Tipo, algumas pessoas costumam se queixar ou costumam queixar-se. Tem nenhum problema. O pronome tem mobilidade. Por isso, como você falou, o problema não é o pronome, é a concordância, que sai daqui e vem para cá. Ok? Tudo bem? Você lembra quando eu falei desse caso, eu disse que o se tem 8 funções? E para concordância, foi 8 que eu disse? Mas para concordância só nos interessam 2. Esse se aqui interferiu na concordância? Não. Então, ele não é pronome passivador e não é índice. Ele é o quê? Existe esse verbo sem o se? Existe? Então me ajude a conjugar esse verbo sem o se. Não existe, não. Vamos mudar de pessoa. Eu me queixo. Tu te queixas. Ele se queixa. Nós nos queixamos. O que eu estou provando para você? Eu estou mudando de pessoa, mas sempre com um pronome. Tá o se, porque está na terceira. Se for primeira, é o me. Segunda, é o ti. Ou seja, o verbo exige o pronome. Então, ele é chamado de verbo pronominal. É aquele verbo que você só conjuga o pronome. Aí o bom é que são poucos. Não chegam a 10, pessoal. Se fosse 200, queixar-se, arrepender-se, suicidar-se, ok? Ajoelhar-se, e mais aí uns 3 ou 4. Só se conjuga com auxílio pronome. O que vai acontecer? Você vai mudando de pessoa e vai mudando de pronome, mas sempre terá um pronome. Aí, quando isso acontecer, não é índice e nem pronome apassivador. Tudo bem? Vamos descendo aqui. Letra C. Ó. Erro, erro. Letra C. Ok? Singular. Singular. Só tem um verbo mesmo, né? Certíssimo.
que é esse se? Boa, foi. É o mesmo caso do outro. Eu me acostumo. Tu te acostumas. Ele se acostuma. Ou seja, é outro verbo pronominal. Letra D. Se a C está correta, então a D está errada, né? Qual é o erro da D? Está ligada ao verbo. Então eu vou fazer o que eu fiz aqui, ó. Eu vou analisar esse verbo bem aqui. Quem destrói, destrói algo. VTD. Mas se. Então, esse se é um pronome apassiva do. Ele faz com que o OD vire, que no caso é sonhos. Então, não é destruiu-se, é destruíram-se. Destruíram-se. E aqui, meus queridos, qual é o erro da letra E? De qual? Você acha que é verbo pronominal? Esse verbo não dá para conjugar sem pronome, não? Dá. Eu confio em você. Tá vendo que não é obrigado a ter pronome? Então esse verbo não é pronominal. Você sabe quem é que necessita? Não. Você sabe quem confia? Não. Então é a mesma situação, ó. V, T, I, terceira pessoa do singular, porque esse se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Eu não sei quem é que confia, eu não sei quem é que necessita. Portanto, terceira pessoa do singular. Então, meu povo, resposta correta está aqui, ó. Questão 4, letra C. Tudo bem, povo? Não está melhorando, tá? É, pois é, fazendo questões você vai melhorando, tenho certeza. Posso apagar? Posso passar? Posso, né? Quem cala, consente, né? É assim que diz o provérbio. Questão da legatos. Diz assim, ó. No trecho, o controle indesejável do telefone também foi assumido por causa de brechas nos sistemas operacionais do próprio aparelho. Retirado do texto, quantas outras alterações seriam obrigatoriamente necessárias caso substituíssemos a palavra controle por controles? Qual é a função sintática de controle nessa frase aí? Aí é morfológica. Sintática. Núcleo do sujeito. Quer ver? Quem foi assumido por causa total? O controle desejável do telefone. Sujeito longo. Núcleo. Controle. Só que ele diz que a questão propõe isso. Você vai trocar controle por controles. E ele quer saber quantas outras. Então você não conta com esta. Só com as outras. E são as outras que são obrigatórias. Não é qualquer outra. As outras obrigatórias. Então façam aí e me digam qual é o gabarito. Por favor, façam aí e me digam aí qual é a letra que eu devo marcar aqui.
Você acha que é A? Não é o meu. Acho que é de alguém, né? Por via da dúvida, mas eu acho que não é o meu, não. Só um minutinho, ver se o meu tá no silencioso aqui. Tá, meu, não foi o meu, não. Hum. Ó, nossa amiga disse que é A. Vocês vão com ela? Ou vão deixar que ela se ferre sozinha? Então vamos fazer aqui, ó. Os controles indesejáveis do telefone também foram assumidos por causa de brechas nos sistemas, tal, tal. Pronto. Porque você só mexe naquilo que é obrigatório. Agora conte. 1, 2, 3, 4. Boa, filho. Aquela história. A gente tem que dar atenção, porque às vezes você sabe fazer, né? Aí só se perde num detalhe, né? Só se perde num detalhe, quantas outras. Às vezes você coloca 2 telefones, mas não, obrigado. Um só telefone pode ter vários controles. Mas eu contei com ele. Os 1, 2, 3, 4. Certo? Então, questão 5, letra C. Quer que volte lá? Não? Olha, irmã daquela. Outra prova. Irmã daquela. Mesmo raciocínio, ó. Destaca o verbo, sujeito longo. Você já fica bisurado, meu povo. Vamos lá. Concordância verbal de forma destacada tem tal, tal. Já sabe até anunciar. O consumo de água potável será controlado. Veja que tem bem aqui um verbo, ó. E já concordou, tá vendo, ó? Será controlado quando um número expressivo da população tiverem. Percebeu algo estranho, percebeu? Tem coisa que um time assim que ajuda? Ó, número expressivo da população. Não tem ninguém. Ó, daqui para lá. Não estou dizendo que aqui é o sujeito, não, tá? Estou dizendo daqui para lá. Que bem que começa uma outra oração. Não tem ninguém no plural. Como é que você vai usar o verbo plural? Então é quando tiver. O meio, o ambiente seria, concordou, ó, preservado, se. Aí, começa bem aqui, ó. Se os dirigentes do planeta, concordando com dirigentes, tivessem. Tá vendo? Tivessem. Os cientistas questionam por que somente 10% dos países. Lembra alguma coisa a vocês? Sujeito? 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 Partitivo. Olha o que é bom. Aqui é plural, aqui também é plural. Como é que você vai usar singular? Tinha como? Não. Não é isso? Vamos conferir. Letra D. Os consumidores ainda não perceberam, concordou, né? De novo aqui, ó. Boa parte do gasto com energia elétrica também não é partitivo? Só que está todo mundo singular. Boa parte, gasto, energia, tudo singular. Como é que você vai usar plural? Poderia. Poderia.
E se eu coloco no singular, aqui vai ficar como? Também no singular. Gasto, economizado. Uma das consequências da falta de água é que, de novo, ó, 80% das cidades, tá vendo, ó? Idêntico, ó, enfrentam períodos de seca que comprometem a atividade rural. Meu povo, tem esse cidadão bem aqui, não tem? Meu nome desse bicho aqui? Meu nome? Esse quezinho aqui? Como é o nome dele, a classe dele? Dá uma pescadinha aí no material de vocês. Pronome relativo. E nós falamos que pronome relativo, que ou quem, quando for sujeito, é porque o seu antecedente também é sujeito. Por isso que o verbo vai... Isso. Entre todo, não é só meu corpo, não. Sério. Ah, tá certo. Futuramente. Isso. Pós-carnaval. Vida normal. Estamos aqui novamente. Eu só estou aqui quinta. É. Só quinta. É. Aí vocês fazem o quê? Estudar, rapaz. Ó, esse negócio de carnaval passou, entendeu? É porque todo mundo tem, não? Não, deixa eu lá. Meu povo, ó. Tá vendo, ó? Certo? Aí eu pedi isso aqui, ó. Esse quezinho é pronome relativo. Se ele é sujeito, seu antecedente é sujeito. E o verbo, quando for o pronome que, não concorda com o antecedente? Então esse verbo está no plural para concordar com que palavra? Mas é sempre singular. Ó, quando a gente fala antecedente, nem sempre é a primeira palavra. Períodos. Os períodos comprometem. Ok? É ou não é antecedente? É, porque o antecedente não precisa ser a primeira palavra. Tudo bem? Então o verbo concorda com o antecedente. Concordou. Então o problema está aqui, ó. 80% das cidades enfrentam. Certo, meu povo? Então vamos para frente. Que horas tem aí? Intervalo 8h10, é? Deixa eu só ver bem aqui uma coisa, se tem mais uma questão aqui. Tem não, então a gente para bem aqui, viu? Aqui é sujeito composto. Ó, sujeito composto eu vou falar só um pouquinho, quando a gente voltar, porque eu já vou começar o outro assunto, que é a concordância nominal. Aí vocês vão levar para casa mais ou menos 6 questões aí para brincar no carnaval. É porque eu não posso fazer todas aqui, não. Eu faço algumas. Aí você leva para casa e faz. Aí depois a gente confere o gabarito, viu? Quando formar o grupo aqui, a gente vai para o intervalo agora. Não, não estou me enganando. Não, nós vamos dar um intervalo agora. 10 minutinhos, a gente volta. Aí a gente libera 9h40. Mais ou menos isso que vocês saem. Não, 9h40 a gente libera aí. Tá bom? Não, eles normalmente fazem. Vamos aguardar. Aí se eles não fizerem, aí vocês façam aí, tá? Mas normalmente eles fazem aqui em grupo. É, e às vezes a gente manda material também. Tá bom? Então, intervalozinho, 10 minutos, tá?